Prontinho. José, essa aqui foi a sua operação de hoje? José já está na cal? Não, tá quase. Só aguardar um pouquinho ele entrar aí, porque ele tomou um lote aqui hoje e queria saber o motivo dela. Então, pessoal, a gente nunca que pega operação nenhuma contra a tendência, tá? Aqui a gente já viu que reverteu o preço, está na tendênciazinha de alta. A gente vê que aqui, ó, reverteu com a vela de comando, outra vela de comando de força, tá vendo? Então a gente não pega travamento contra a tendência, não. Nesse caso, a tendência é de alta, é? Sim. É uma micro tendência, não é isso? Sim, aqui na verdade é o seguinte, ó, o gráfico estava lateral. Deixa eu mudar a cor aqui, senão não dá para você ver. Aqui o gráfico estava lateral, ó. Tá vendo? É um gráfico lateral. Porém, aqui a gente percebe que houve um rompimento com a vela de comando, tá? Rompeu aqui esse nanolote, rompeu essa nova baixa e deixou uma entrega futura. Beleza. A entrada dele deveria ter sido aqui, para um pullback, quando a vela veio buscar aqui, ou aguardar ela vir tocar aqui, ó, para pegar uma retração, ou um travamento do corpo aqui, tá? Mas não, aqui, por exemplo, quando ele falou que houve lembra que eu disse sobre desinstalação e transferência? Olha para você ver, aqui é um pavio vermelho, aqui é um pavio verde. Essa aqui é uma vela de comando que reverteu o preço, rompeu a abertura dessa vela, tá, com o corpo e deixou uma entrega futura, travada aqui, certo? Aqui é um posicionamento vendedor, não mudou nada, continua sendo um posicionamento vendedor. A diferença é que os vendedores que estavam posicionados aqui, que nasceram aqui, foram empurrados para aqui, ó, aqui para cima. Tá? Então, essa vela, quando veio buscar 50% de um comando, deu retração, empurrou e fechou o preço aqui. Tá? Aqui mostrou que eu não tinha mais interesse aqui para cima. E tem uma nova alta para buscar. Certo? Então, o que eu fazia? Eu guardava. Depois de um preço fechado, não é bom estar fazendo entrada nem preço fechado nem com gap. Aqui nasceu com micro gap, muito pequenininho. Nem considero um gap, não. Mas o preço está fechado dentro do posicionamento da venda. Né? Mas ainda não veio, né, fazer o teste nessa zona aqui, porque o interesse dos compradores aqui é romper essa vela de comando que rompeu toda essa estrutura aqui. Tá? O interesse deles é vir romper toda a vela de comando, ela é um alvo do preço. Então, os compradores reverter o preço com o comando aqui, você pode ter certeza que ele quer buscar um preço mais forte. É romper esse pavio aqui para poder romper esse comando. Porque aqui está o posicionamento. Aqui está uma zona de briga muito forte, tá vendo? Que a zona está lateralizada. Então, esse comando rompeu essa zona. É uma vela de força. Então, quando buscasse aqui com pico de vela, eu pegaria a venda. Ou esperaria travar aqui e se confirmar abaixo para eu poder pegar uma venda. Rompeu, eu esperaria, pico de vela, retração e pegaria a favor da compra, que seria o ideal, né? Então, esse travamento dele aqui, eu acredito que não respeitou justamente porque ele pegou contra a tendência. Mas você ia perguntando o quê? E quem que é? Só para me saber, porque não aparece. É o Anderson? Não, não. Eu só fiz questionar, mas era outro colega aí. Ele não falou ainda, não. Ah, sim. Mas aí, vamos lá. Sim. Como ele não está falando, como é que a gente sabe que esse verde, porque ele pegou na segunda vela, verde foi na terceira? Sabe Olha, dizer? aqui está escrito aqui, ó, tomei loss na última vela, na Última última verde, né? verde e depois outro na segunda. Observe que teve travamento nos pavios, tanto uma como a outra. E os dois loss foi input. Aqui, pela foto que ele mandou, a gente não tem muita leitura, né? É porque eu acho que ele deduziu essa tendência é de baixa, né? Por conta do rompimento, provavelmente. É o Porque que eu você acredito. só está porque você só está dizendo que a tendência é de alta depois da terceira vela, aí se deduz que é de alta, mas no Aqui, momento, não é isso? aqui que você Porque está no falando. momento, né, não, na segunda vela, que ele tomou na segunda e na terceira, porque ele, na segunda, era tendência de baixa, você concorda comigo? Porque veio lá de cima naquela vela lá, Essa aqui, não, à esquerda, ó, a primeira, essa velinha aí, tá vendo? Daí a outra, esquerda. aqui.
A esquerda. Não, essa. Ó, vou passando o mouse devagarzinho. Pronto. Tem essa velona verde à esquerda. Sim, Pronto. Essa vela à direita, que é a vermelha, você concorda que daí até lá embaixo é uma tendência de baixa? aqui sim. Isso, então. Aí ele pegou na segunda. Até então, nessa segunda, a tendência era de baixa. É porque Sim, eu acho que ele está confundindo. Essa confusão dele é a mesma que eu tenho, porque a minha interpretação deveria ser a mesma dele. Tipo sim. assim, pô, se a tendência de baixa aqui, a tendência de alta ainda não se formou. Ele só vai se formar quando está na terceira, que você falou, não, tem uma tendência de alta. Por quê? Porque a gente sabe que na terceira vela ela se formou, mas como ele pegou na segunda, ele achava que ia baixar, tu tá entendendo? Eu acho que é Entendi. isso que ele quis, isso que ele queria saber o porquê do motivo. Entendi. Eu acredito o seguinte, que ele possa ter colocado uma linha de tendência aqui e acreditou que no preço ético é assim, montou a linha de tendência, quando tocasse aqui, revertia o preço, para dar continuidade, até porque aqui também a gente tem um canal, correto? Mas isso é price ético, não tem muito a ver com, porque ó, vem fazendo estrutura, ó, price ético, não tem muito a ver com a lógica do preço, não. Aqui, eu acredito que, o que que acontece? Ó, reverter o preço já é outra tendência, entendeu? Eu acho que o correto aí era não Confirmou. fazer nada, né? O correto aí nessa segunda vela, É o correto. você faria? Eu não faço nada. Quando fecha o Pois preço é. ou quando dá um gap, eu não faço nada. Mas aqui o que acontece? A questão da tendência, igual eu estou falando, a tendência é a seguinte: aqui a gente tem um lote. Ó, da ponta desse pavio até aqui embaixo a gente tem um lote. Correto? Na verdade, aqui a gente tem um nanolote e daqui até aqui a gente tem outro lote. Porque tem uma vela de comando, é um preço novo. Então temos dois lotes dentro de um. Correto? Essa vela aqui é um comando. Temos um lote. Aqui é um comando inspirado, temos outro lote. E através dessa vela aqui, é um preço novo, temos outro lote iniciado aqui. Enquanto não houver uma reversão, vai continuar outro lote. Então, só aqui a gente tem três lotes. Entendeu? Aqui a gente tem, no caso, uma reversão de tendência. Nesse caso aqui, a gente tem uma tendência de alta. Deu para você entender? Não, mas Minha o leitura? professor, Sim, fui eu quem mandei esse print. sim. É o seguinte, ó. Tá vendo que tem o primeiro pavio travado na linha, lá, vermelho? Aqui. É isso. Aí tem uma vela que rompe e tem outra vela vermelha com o pavio travado embaixo. Quando isso acontece, qual é a leitura pra gente? Na reversão? Travado aqui? Aliás, Aqui? não, pô. Não. Aqui em cima eu A tô vendo, tá primeira, travado. então, e tá travado também o outro, essa Essa aqui? vela rompe a linha. Sim, essa Ó, aqui. conte comigo, conte comigo. Não tem o primeiro pavio travado lá? Não tem o primeiro pavio? Esse Aí você vai aqui. contar uma, duas, Tá lá. três, a quarta. Pronto, tá aí. Esse é o segundo pavio. É isso, primeiro e o segundo. Sim. E qual é a leitura que você tem para aí? Aqui. Sim, os dois travou, pavio aí, pavio, pavio. Não, Qual é a leitura que tem? então vai depender muito do que está lá atrás, tá? Porque de repente essa vela aqui, por exemplo, pode ter travado também numa defesa aqui atrás e fez reverter o preço com comando. Quando esse comando tocou aqui, igual eu estava explicando o seguinte, ó, repara que o corpo dessa vela rompeu o corpo dessa aqui, tá? E deixou uma nova entrega. É um comando, é um preço novo, entendeu? Certo. Então aí veio essa outra vela aqui, que é outro comando. Deixa eu pegar o negócio. Veio essa outra velinha aqui, que é outro comando, ó. Mas não confirmou uma nova alta também não, tá? Ó, só deixou uma nova posição aqui. Mas é um outro comando. Então aqui também a gente tem um outro lote. Então, somos dois lotes em um só. Tá? E essa aqui fez o rompimento dessa nova baixa aqui, ó. Mas não deixou nenhuma entrega futura. Você teria que ter aguardado, porque todo preço que vem depois de um preço fechado é um preço novo. Então essa aqui já é um outro lote, ó. Eu sei, mas o lote que eu tomei foi no travamento de pavio, pavio vermelho com pavio vermelho. A Vermelho minha, a minha aqui e aqui. interpretação é isso, a minha interpretação era para descer e não para subir, o bicho subiu. Aí depois travou pavio vermelho com verde, que era Aqui. para descer também, é isso, que era para descer, subiu de novo. Então, mas aqui é por isso que eu Alguma falo. coisa tá errada, pô. Não, com certeza. É.
algo de errado não está certo, né? Aqui o que acontece, ó, para mim aqui a gente tem, ó, uma transferência, correto? Eu teria leitura para put nessa vela aqui, E correto? por quê? E Isso pronto, aqui, ó. eu fiz put Sim. e subiu. Pronto, certo. Então, só que aí vai depender, porque igual o outro rapaz falou, aí, o Anderson, né? É, Hum, a gente não consegue ter leitura lá para trás, porque o print só pegou essa parte. Às vezes aqui, ó, pode ter travado numa... celular. Ah, tá. Então, pode ter travado numa defesa aqui ou aqui, entendeu? Provavelmente o corpo, Eu porque acho, não, eu acho que é o não, mais provável, porque do jeito que está aí não dá para ter uma leitura. não tem como ter uma leitura. Então, aqui, ó, Isso, não tem eu como acredito que fazer. travou o corpo, que ela não veio buscar o pavio, tá? Vamos supor que aqui seja uma nova baixa lá atrás, ó. Ó, ela não conseguiu romper e morreu travada assim, ó. Essa aqui não vai vir buscar, ela simplesmente vai subir aqui, ó. Entendeu? Então Certo. aqui a gente tem um preço novo. Então, como essa aqui travou lá atrás, ó, só tô dando um exemplo porque eu não, né, não tô conseguindo ler lá. Então, tipo assim, essa aqui já é um preço novo, que rompeu a abertura dessa vela aqui, tá? Igual eu expliquei na outra aula, o corpo rompe o corpo e o pavio rompe o pavio. Aqui, no caso, o corpo rompeu o corpo já. Então, a gente já tem uma confluência de mudança de tendência, tá? Aqui já é uma leitura, no caso, de vela a vela. Então, ela tende a vir a romper esse pavio aqui. Essa segunda vela, tá? Se essa segunda vela aqui se confirmasse abaixo desse pavio, ela podia até romper ele, tá? Mas se ela se confirmasse abaixo dele, a gente teria put, a terceira vela. Certo. Deu Eu fiz entender? put e lasquei tudo aí. Aí o put seria aqui, ó. Mas é porque ela rompeu esse pavio aqui, ó. A segunda eu sei que eu errei. A segunda foi um erro mais grotesco. Agora, assim, a primeira vela verde aí de baixo, né, tem Aqui, um gap, né? Nasceu com um gap abaixo, né? Eu acho que aqui. seria mais uma leitura ainda para dizer assim, é um put, pô. Pô, E ela fechou verde verde, lá em né? Bem cima. verde. Então, provavelmente ela travou É, um posicionamento da compra lá atrás. E forte, eu não me porque lembro, não. ó, para ela ter subido dessa força aqui, ela deve ter travado num comando, alguma coisa lá atrás. Não tem como a gente ver, né? Porque é só um pedacinho do gráfico. Eu sei, mas se eu espremesse um pouco com a minha tela, Não aí, dá para aí ia ver. ficar ruim também todo mundo ver, Entendi. entendeu? Mas tá Então, massa, a leitura aqui, tá válido. por esse pedacinho aqui, era put aqui, tá? Assim que ela rompeu aqui, que ela buscou aqui, você pegaria só a entrada aqui, tá? É isso, Com mais segurança, eu faria o que você fez, esperaria a confirmação. Essa aqui confirmou para mim a nova baixa. Porém, ela não pode travar. Se ela travar ou ela tiver uma nova baixa lá atrás, que ela não foi rompida ainda, aí ela travou nela, ela reverte o preço. E entendi. de repente a nova baixa está aqui, ó. Ó, tá um pouquinho, deixa eu tirar só essa linha aqui. Ó, ela está aqui, ó, só um exemplo. Tá vendo? E faltou um Hum, espaçozinho aqui para essa vela vir buscar ainda. Mas o gap foi e jogou ela travada na ponta do pavio. Tá vendo? certo, Então, pouco antes de você entrar na cal, eu acabei de falar com o pessoal que é o seguinte: quando a vela fechar o preço, igual fechou aqui, ó, ou quando ela tiver um gapzinho como essa aqui, você simplesmente não entra. Você aguarda. Porque vela com gap ou vela de preço fechado, tudo preço que nasce depois de um preço fechado é um preço novo. Então, essa vela aqui tanto podia subir quanto ela poderia descer. Pode ver que ela ó, nem veio buscar a região. Ela simplesmente nasceu, ó, subiu. certo. Mas ela poderia simplesmente descer aqui, tentar romper, né? Se ela rompe aqui de novo e se confirma aqui abaixo, aí era put mesmo. Ela poderia só vir aqui Entendi. testar de novo, retestar, né? Os vendedores. Se ela finalizasse aqui acima, era Sem cal. contar, Leandro, sem Sim? contar que às vezes o mercado também não ajuda, né? Às vezes a leitura está certa, mas o mercado Não, isso não aí gosta também muito de pobre, né? é, porque é o seguinte, como existe vários setups dentro do mercado, tem dia que ele vai estar respeitando retração, tem dia que é reversão, tem dia que é fluxo. Hoje mesmo ele estava muito bom para fluxo. Quem gosta de retração também estava bacana, né? Foi Então, um gráfico como eu para... citei na aula do Pavio lá.
Eu não A entendi. entrada que eu dei mesmo era para ser gay, mas nós. Ouviu? Não, eu ouvi, só não entendi direito. Fala de novo, por favor. Eu falei. No início lá da aula, lá, eu não falei para você que tinha dado a entrada é, na tendência de alta, depois que veio aquele 12 vermelho, aí era para dar gain, mas deu loss, entendeu? Entendi. Pelo desenho que eu fiz ali, houve uma transferência, mas tem que ser analisado o gráfico, por isso que eu falo o seguinte: qual é o seu personal? Você é focado em quê? Retração? Ó, a retração costuma ser assertiva assim, ó. Vamos supor que temos uma taxa dividida, tá? Você vai esperar o gráfico andar, deixa embora. Ó, aí quando ele reverter, ó, espera ele romper essa zona aqui, porque pode dar um pico de vela aqui e respeitar, melhor ainda, tá? Vamos supor que ele morra assim, ó. Ó, com o pico de vela que ele deu aqui, ele respeitou. A próxima vela vem e rompe. Como ela já teve esse respeito aqui, ela vai dar respeito de novo na próxima. Ó, então, quando ela buscar aqui com pico de vela, você entra. Ó, entendeu? Então, assim é uma taxa dividida. Então, respeita muito em taxa dividida, tem que ser uma taxa forte, tá, pessoal? Deixa eu fazer um outro ponto. Taxa dividida também. Ó, vocês estão vendo a tela toda preta ou está aparecendo a Cotex aí? Aparecendo alguma coisa no fundo? Aparece uma parte aí da Cotex. Entra e sai, entra e sai. Ó, aqui, por exemplo, ó, temos um preço fechado e um preço novo. Ó. Aqui, a gente tem uma taxa dividida de topo. A galera sobre fluxo hoje está virando retração e tudo mais. Vamos lá. Aqui. Oi. Ó, quando a vela... Eu estou ocupado. Agora não, meu amor. Agora não. Depois a gente conversa, tá bom? Quando a vela nascer, que ela buscar nascer subindo, igual eu falei, ó, no pico de vela, dentro dos 15 primeiros segundos dela, vocês pegam a retração. Ela tende a morrer verde aqui, ou até mesmo vermelha, rompendo esse pavio aqui embaixo. Retração de topo. De fundo é a mesma coisa, a diferença é só a cor da vela, tá bom? Vocês têm que focar o seguinte, ó. Aqui está fechado. E o primeiro pavio vermelho, o primeiro pavio em cima é na vela vermelha. Aí vai dar retração. Se for o contrário, é arriscado não dar retração não, tá? Aí você opera só travamento. Tem diferença. Deixa eu ver uma outra situação. Superposição já, também da retração. Michel, por favor. Marcação é sempre aqui, ó, entre as duas velas. Olha, eu não opero retração, tá bom, pessoal? Mas é porque eu não gosto mesmo. Eu gosto de fluxo, gosto de diversão, mas é cada um. Ó. Quando essa vela vier buscar, quer nascer buscando já, tá? Aqui, ó. Primeiro 15 segundos dela, vai pegar essa retração. Se ela morrer travada aqui, reversão. Se ela finalizar dessa situação assim, vai aguardar a próxima vela. A próxima vela buscou. Travou, reversão para a próxima. Deu para entender aí? Não dá para ver a tela porque tem a parte da Cotex aí. Então, não tá dando para ver a tela, não. É. Não está aparecendo? Peraí. Então eu estou explicando para nada. Estou explicando para mim mesmo. Só eu que estava vendo.
Minimizar aqui. Fecha essa pasta aqui. Puxa. Para mim tá toda escura, mas não quer. Deixa eu interromper aqui e vou compartilhar de novo para ver se funciona. Agora, vocês ficaram com alguma dúvida? Ficou, né? Porque a tela não. Não. Até agora não. Não. Então eu vou colocar lá no gráfico para a gente estudar o gráfico. Deixa eu só mudar a tela lá da tela. Fechar aqui e abrir. Esse aí é na Cotex, é? Aqui é né? a Cotex. Tem como pegar o Euro USD, só para mim mostrar uma coisa? Por Euro favor. SD. Aqui. Euro SD. Aí embaixo. Ó, esse gráfico do Euro USD é um gráfico bom para operar? Peraí que deu. O meu tá carregando. Acho que tem que dar um reload na página. Para mim tá legal. Depende do operacional de cada um. Qual o setup que você está estudando? Não, você está no Euro USD não, tá? Você está no Não, USD SD. BRL. Isso. Qual que é esse? Euro SD Esse agora. aí, ó. Isso aí é tendência, né? Esse aqui é de Isso aí é tendência. bom Esse aqui é para fluxo. ou é ruim? Não, é bom. E Ó, igual eu expliquei lá. Ó. pronto. Aqui a gente tem uma Uhum. correção. Tá dando para ver aqui? Ó. Um doji, vamos falar assim, né? Não sei se vocês podem entender direitinho. Uhum. Como o gráfico já rompeu aqui, está trabalhando aqui por baixo, você vai marcar a parte de cima dele. Correto? Agora ele já está fazendo correção. Já rompeu a parte de cima dele, está trabalhando acima. Então, o que a gente vai fazer? Ó, deu uma correção aqui, a gente vai esperar romper essa correção para poder pegar fluxo. Ó, aqui a gente tem o primeiro registro, que não foi rompido, tá? Nem foi buscado ainda, foi buscado agora. Como essa vela aqui está de muita força, deixa eu ver isso aqui. Aqui para mim seria retração, ó. Eu acabei de explicar lá agora. Vamos ver se ela vai respeitar a retração. Ih, demais. Não, pera, a retração tá bacana. Por isso que é bom esperar romper aqui, ó. Preço fechado. Ó, preço fechado. O primeiro registro da venda, da compra, é uma vela vermelha, uma vela de venda. Então ela tende a retrair. Tá? Quando ela busca o corpo, ela já retrai. Mas ela, a retração boa mesmo é na ponta do pavio, que é o posicionamento da venda. Ó, só que ela deu um gap aqui também, morreu travada. Essa aqui é para morrer vermelha. Vamos ver se vai respeitar. Essa tendência que ela está fazendo é de alta, né? É, Se você tendência de pegar alta. desde... Vou apagar aqui. Será só finalizar para ver se ela vai finalizar vermelha? Pronto, vermelha. A gente não tem uma nova alta, a gente tem aqui essa nova baixa aqui, para ser buscada ainda, esse pavio. Então, o ideal seria o quê? Esperar ela vir confirmar. Para mim seria compra aqui, tá? Mas eu aguardaria primeiro ela vir buscar essa ponta de pavio aqui, que ela tem interesse nela ainda. Se ela buscar ela e não romper,
Aqui a gente tem Pronto. a Quando você tendência... fala que ela não tem nova alta, é porque esse candle vermelho não o pavio não foi maior do que o candle verde esquerda, é isso? Não, não. Nova alta é assim. Vou deixar um pedacinho aqui escuro. Tá escuro para vocês aí? Tá parte escura. Tá. Só para mim tentar explicar. Aqui a gente tem uma reversão, ó. Por exemplo, ó, tendência de baixa. Pronto. Aqui a gente tem uma reversão, tá, ó, de preço. Vou colocar assim. Aqui a gente tem o primeiro registro da compra. A gente vai ter uma nova alta quando essa vela for rompida o pavio dela com o corpo e deixar uma nova entrega. Entendeu? Então aqui a gente tem o primeiro registro da venda, da compra, e aqui a gente tem a nova alta, que foi confirmada. Você vai entender? Não, perfeito. Mas a minha pergunta lá era, que você falou que o candle vermelho Não tinha uma não nova alta, né? superou a nova alta, que é Sim. a nova alta é o candle verde à esquerda, não é isso? Porque o pavio está maior, Aqui. não é isso? Então, sim, aqui a gente não tem uma Isso. nova alta. Por quê? Ó, a nova alta foi essa vela aqui, ó. Ela foi o último registro da compra, rompido e confirmado. Beleza. Último registro aqui. Essa nova alta. Não, a nova alta não é esse candle verde do lado dela, não? Aqui? Não, É aqui é um esse candle registro. verde, isso, Aqui é não é um... esse candle. Não, não, aqui é um registro de compra. Ah, não é nova alta esse daí? Não, não. Ela só será nova alta se esse pavio dela de cima for rompido por uma vela verde, tá? Ela tem que ser Ah, rompido por uma vela certo. verde, com o corpo e deixar um novo pavio. No caso, Então, seria essa onde é que vela fica, aqui. onde é que fica a nova alta aí desse... Aqui a gente não tem confirmação de nova alta, aqui o gráfico está lateralizado. Você vê que o gráfico não tem nova alta quando ele está lateralizado, ó. Nessa situação aqui, ó. A gente tem uma nova baixa, mas não tem uma nova alta. Vou te explicar certinho, ó. Essa aqui seria nova alta, se não tivesse esse candle vermelho aqui. Por quê, ó? Aqui, essa vela aqui, ó, reverteu todo o preço. Beleza. Veio essa aqui e reverteu de novo para compra. Correto? Deixou um pavio. Primeiro registro. Veio essa vela aqui, não rompeu esse pavio aqui. Finalizou dentro dele, ó. Nem buscou ele, finalizou dentro dele. Então aqui a gente tem uma dupla posição. Dupla posição é indecisão de mercado. Então a gente não tem confirmação de nova alta. O preço veio e reverteu de novo para baixo. Deixou uma nova entrega. Essa aqui veio, rompeu o pavio com o corpo e deixou uma nova entrega. Aqui a gente tem a nova baixa. Ó, essa aqui, ó, reverteu o preço e deixou um pavio. Essa aqui veio, rompeu esse pavio e deixou um novo pavio. Então aqui a gente tem uma nova baixa. Esse pavio aqui, ó, é a nova baixa. A gente tem uma nova baixa. Aqui a gente tem uma reversão de preço. Primeiro registro. Essa vela aqui, ó, não rompeu esse pavio com o corpo e não deixou um pavio. Essa aqui rompeu, tá vendo? Com o pavio, mas não rompeu com o corpo, fez uma tripla posição. Essa vela aqui veio, rompeu esse pavio, rompeu esse outro pavio aqui também, com o corpo, porém, deixou o preço, não deixou uma nova alta. Aí veio essa aqui, reverteu o preço de novo, veio essa aqui, reverteu de novo, essa reverteu de novo, ó, essa aqui reverteu o preço, e essa deu continuidade. Rompeu o pavio com o corpo e não deixou nenhuma entrega futura, nenhum pavio. Aí veio essa aqui, rompeu esse corpo e deixou um pavio. Tá vendo? Aqui a gente tem uma nova baixa. Mas a vela que está segurando todo o preço aí, é essa aqui, ó. Aqui, ó. Esse pavio aqui é a nova baixa. Só vai ter uma nova baixa nesse movimento aí, quando ele for rompido. Até que isso, não vamos ter nova baixa aí. Então, aqui, ó, nova baixa, tá vendo? E essa vela aqui, os vendedores têm de vir romper esse pavio aqui, ó, vou mudar a cor aqui para ficar mais visível. Tem que romper esse pavio aqui, ó,
para dar continuidade. Ó, aqui a gente rompeu ele, tá vendo? Ó? Teve um rompimento aqui, ó, no pavio. Porém, essa vela tem que romper com o corpo e deixar um novo pavio. E ela vai passar a ser a nova baixa. Então, a gente tem uma nova baixa ou uma nova alta quando ela é rompida com o corpo e deixa uma nova entrega. Deu para entender? Aqui é só o primeiro registro de compra. Certo. Só um registro de compra. Certo. Aqui a mesma coisa, registro de venda. Temos aqui ó, um nanolote, né? O nanolote é um registro de compra e um registro de venda, após uma reversão. Primeiro registro. Ó, foi embora. Aqui a gente tem uma nova alta agora, ó. Dessa pernada aqui. Porque, ó, essa aqui reverteu o preço. Essa aqui, ó, rompeu esse pavio aqui e deixou um novo pavio. Aqui é a nossa nova alta. Indicando o quê? Reversão de tendência. Deixa eu ver. Se essa vela aqui não tiver travada em lugar nenhum, ó, ela se confirmou abaixo desse pavio aqui. Pode ser que essa aqui reverte. Mas como ela rompeu um nanolote, né? Vamos guardar. A quem opera fluxo, geralmente pega essa terceira vela aqui. Tá? Porque essa aqui reverteu o preço, essa rompeu com o corpo, né? Deixou um novo pavio, espera descer um pouquinho e entra comprado. Recalque. Ó, aqui já fechou o preço dentro do posicionamento da venda. Oi? Aí eu entrava com a banca toda. É o Hélio? Aí eu entrava com a banca toda, na demo. Aqui, né? Oi. É, Ah, na demo, né? Na demo entra mesmo. Aqui, gente, ó. Não, eu custei entender, cara. Mas na demo dá para entrar de boca toda mesmo. Aqui, ó, a gente tem o posicionamento da venda. Ó, o mercado ainda está lateral nessa situação aqui, certo? Aqui a gente tem, ó, reversão de preço, tá? Essa vela que veio confirmou a nova alta. E essa aqui veio e fechou o lote, tá? Então, todo preço que nasce aqui, ó, já é um preço novo, mas ainda está dentro do posicionamento da venda. Se não tivesse esse pavio verde aqui, eu entrava vendido, tá? Para essa vela aqui. Só que esse pavio verde aqui é interesse comprador. Essa vela aqui fechou, ó, o preço abaixo dele, tá? Mas como é um preço novo, essa aqui foi buscar, ó. Tá vendo? Rompeu. Essa aqui, ó, rompeu. Deixa eu mudar aqui um pouquinho. Ó, essa velinha aqui, ó, rompeu, tá? Ela é o primeiro registro, tá? Essa vela aqui, ela deveria romper esse pavio com o corpo e deixar uma nova entrega. Não importa se ela deixar um pavio aqui embaixo ou não, tá? O pavio aqui não faz muita diferença não, isso é um novo posicionamento. Mas se deixa um novo pavio aqui em cima, ela seria a nossa nova alta aqui, ó. Mas ó, aqui a zona é consolidada, de muita força. Então, ó, essa vela aqui voltou. Então não temos uma nova alta. Temos um último registro, que é esse aqui. Ó, essa vela aqui fechou o preço. Travada aqui, ó. Travada nesse posicionamento aqui também, que é a nova alta. Então essa aqui reverte o preço mesmo. Agora, seguinte, ó, se essa vela aqui romper, aqui de novo, tá? Ela tem que romper esse pavio aqui, ó. Eu esperaria um pico de vela, vamos supor que ela rompesse aqui. Eu esperaria essa aqui com um pico de vela, pegaria comprado, para dar continuidade. Agora deixa eu voltar no foco lá que o rapaz me perguntou, a respeito de se estava se tá um gráfico legal. Para mim tá legal, tá vendo? Estou conseguindo fazer minha leitura de boa. Aqui a gente tem a tendência.
Aqui até aqui a gente tem um gráfico tendencial de baixa, bote enorme, tá vendo? Agora já deixou de ser um gráfico de... Tá. Deixou de ser um gráfico agora de tendência, passou um gráfico agora de correção. Ó. Subiu, corrigiu. Subiu um pouquinho, corrigiu. Subiu, corrigiu. Ó. Para mim, é o melhor gráfico que tem para poder operar, é assim, gráfico de correção, tá? Ó, vai corrigir toda essa pernada de venda aqui, ó. Tá? Pode ser que quando chegar aqui, ó, que é o famoso pullback que o pessoal fala, ela não consiga romper e dar continuidade à venda de novo. Tá? Ela tem que romper aqui para a gente considerar uma nova tendência. Na verdade, tem que romper esse topo aqui, ó. Porque enquanto estiver abaixo aqui, a tendência é de baixo. Vai estar, a hora que ela romper aqui, passar aqui para dentro, ó, aqui vai ser um gráfico consolidado, uma zona de briga. A hora que romper aqui, vai passar a ser alta. O gráfico vai estar de alta. Para vocês entenderem a respeito da tendência? Perfeito. Nesse caso aí, o gráfico de correção, qual é o melhor operacional que você opera? Cara, na zona dentro da lógica do preço, respeita tudo. Então, olha, pode ver que está dando retração aqui, ó. Igual eu falei, eu não gosto muito de retração, mas, ó, respeita a retração. Retração nada mais é do que pressão ou negação de preço. Tá? Aqui a gente tem uma zona forte para retração, que é uma tripla posição. Difícil aparecer, mas tem. Tá vendo? Então, ó, a primeira vela que tocou aqui, ó, foi essa vermelhinha aqui, ó. Tamanho da retração dela. A próxima, é por isso que eu falo, eu sempre pego retração, quando eu pego retração, é sempre no primeiro toque. Ó, aí veio essa velinha aqui e retraiu, certo? Veio essa aqui e rompeu essa velinha. A próxima veio, ó, retraiu também. Essa aqui retraiu, tá? Então, num gráfico de correção, geralmente o bom é reversão. Porque está corrigindo, então ele vai reverter o preço aqui. Ó, deixa eu só marcar aqui. Ó, ele está em correção, correto? Então, ele está um gráfico meio que lateral. Então, você vai aguardar para ver se ele não tem uma confirmação de rompimento. Aqui, para mim, claramente não ia romper nessa vela aqui, mesmo sendo uma vela de força. Tá? Por quê? Porque aqui a gente tem, ó, reversão de preço, dupla posição, tripla posição e uma vela de comando que estourou, saiu de dentro na tripla posição. Porém, ela fechou o preço. Então, para mim, já mostrou fraqueza do gráfico na tendência da compra. Então, essa daqui reverteu. Até porque ela fechou o preço dentro desse pavio aqui, ó. É o posicionamento. Não conseguiu romper ele, perdeu o interesse e essa aqui reverteu o preço. Beleza. Esse paviozão aqui provavelmente deve estar travado em alguma posição por aqui, né? Então, e também não conectou com esse nanolote. Reverteu o preço de novo. Beleza. Então, o que eu aguardaria? O gráfico buscar em cima aqui o topo, não me deixar uma confirmação de rompimento para alta. Eu pegaria a reversão. Como a tendência é de alta, eu aguardaria ele buscar aqui, tá? Igual buscou nessa velhinha aqui, tá? Me deixou essa aqui de reversão com a entrega futura, é esse pavio aqui, e eu entraria na segunda vela. Aguardaria a terceira vela,